Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui com o seu José Maria, é isso? Que é enfermeira do posto Centro Médico do João de Deus. Né? Nós temos umas perguntas que é para esclarecer para a comunidade de João de Deus sobre os jovens que vão na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro deste ano. Então, sabemos que vai ter muitos jovens de outros países e também que preciso é fazer a imunização. É isso? Então, seu José Maria, nós temos as perguntas, que a primeira é: qual é a importância de se imunizar? Tá. Assim, a gente tem as vacinas, elas têm a função de evitar que a gente fique doente de algumas doenças, né? A vacina, ela tem diferença com relação ao medicamento, porque o medicamento se utiliza a partir do momento depois que a gente fica doente. Então, depois que você está doente, você vai usar o medicamento. A vacina não, a vacina ela previne isso. A gente toma a vacina para não ficar doente daquela determinada doença. No Brasil, a gente tem algumas diferenças com relação a outros países. Se é um movimento internacional que vai ter contato com várias outras pessoas, existe, por exemplo, algumas doenças que aqui no Brasil nós já controlamos. Existem doenças que aqui não existem mais para a gente e em outros países ainda existem, né? Então está aí a importância de a gente estar vacinado. Entretanto, com certeza, na linha de fronteira, ao entrar em um país, os jovens que vêm de outros países, certamente eles vão ser, a palavra deveria bem fiscalizados, mas vai ter esse controle. Eles precisam ser vacinados ao entrar no país. As linhas de fronteira entre países têm esse controle, né? Então, pessoas que vêm, por exemplo, o sarampo, por exemplo, uma doença sarampo que nós não temos mais aqui no Brasil, já faz muitos anos que a gente não tem o sarampo, né? Em outros países ainda tem o sarampo, né? Então, pessoas que vêm desses países para cá, já existe um trabalho, né, nas linhas de fronteira, nos aeroportos e tal, que faz esse controle. Então, as pessoas que vêm são obrigatoriamente eles têm que cumprir algumas normas que incluem essa questão da vacinação, né? Então, assim, é importante a questão da vacinação, mas certamente já vai haver esse controle das pessoas que vêm de outros lugares para cá. Isso é uma obrigatoriedade. Inclusive, a gente mesmo, alguns países que a gente vai viajar, que a gente vai ir, obrigatoriamente tem que ter algumas vacinas necessárias. Aqui acontece até por região. Às vezes, depende da região que você vá, também existe esse controle. Dentro do próprio país, dentro do Brasil também existe esse controle. Mas assim, de modo geral, as vacinas elas nos protegem contra doenças. Então, a partir do momento que você é vacinado, você passa a ter uma proteção contra aquela determinada doença, né? E existe, inclusive, calendários voltados, os esquemas de vacina voltados para adolescentes e para adultos, diferente dos de criança. Certo. José Maria, por que devemos nos imunizar 15 dias antes da Jornada Mundial da Juventude? Tá. É o seguinte, as vacinas, como eu falei, elas vão oferecer para a gente uma proteção. Porém, essa proteção não é imediata. Eu vacinando hoje não quer dizer que amanhã eu já estou protegido. Na verdade, ela vai estimular o nosso organismo. Quando a gente toma a vacina, ela vai estimular o nosso organismo a criar defesas para aquela doença. Existem vacinas que, uma mesma vacina, ela serve para vários tipos de doença, e existem algumas vacinas que servem só para um tipo. Mas, de qualquer forma, ela vai estimular o seu organismo a criar uma defesa para aquilo. Isso depende de um tempo. Então, isso não necessariamente dentro das vacinas são 15 dias, mas na média é 15 dias. Então, no geral, a gente recomenda esse intervalo de 15 dias, que é o tempo suficiente para que a pessoa tome vacina e já esteja protegida, já esteja imune, que a gente chama. Certo. Os jovens e adultos de outros países representam um perigo para o nosso país em se falando de doenças? Pode representar, como eu já tinha falado, pode representar. Porém, existe esse controle ao chegar no país, vindo de uma outra região, já existe esse controle nas linhas de fronteira, já tem esse controle da pessoa, já tem que ter já esse esquema de vacina. Na verdade, não é nem na hora que ele viajar também, assim como está sendo feito com a gente aqui, esses 15 dias antes. Então, a partir do momento que eles estão já questão das passagens aéreas, vendo a questão de passaporte para vir para o país, isso tudo já é exigido. Então já está sendo feito. Mas se não existisse isso, poderia representar sim pelo fato de ter doenças que nós já controlamos e outros países ainda não. Certo. José Maria, eu percebi no caso, quando eu cheguei aqui no centro médico, que faltam vacinas aqui, né, para os jovens, no caso, como a febre amarela, o sarampo que você acabou de falar, a gripe também.
Então, o que o centro médico está fazendo para repor essa demanda? Porque assim, a gente na verdade não é, como posso dizer assim, autossuficiente na questão da vacina. A gente recebe a vacina de uma coordenação municipal, estadual, que tem o controle, o que fornece as vacinas para a gente. E mensalmente a gente recebe essas vacinas, né? Como a gente está no princípio do mês, já acabou as vacinas e deve estar sendo reposto já. Geralmente tem as vacinas, a gente não tem a rotina, por exemplo, de ficar sem as vacinas. É porque algumas vêm em quantidade menor, por alguma razão sai mais, e aí, como a gente está iniciando o mês, deve estar já restabelecendo esse estoque. E assim, tem algumas vacinas, por exemplo, por da gripe. Da gripe, por exemplo, a gente realmente em nenhum outro local tem permanentemente, porque são vacinas de campanha. Então, na época de campanha a gente tem a vacina. Depois de terminar a campanha, a vacina não é uma vacina permanente nos postos. Mas, no modo geral, a gente não tem muita dificuldade da vacina. Acaba com o problema da febre amarela, realmente é importante a febre amarela, e a gente está sem agora, mas certamente já está sendo reposto já. Muito obrigado, José Maria, pelos esclarecimentos, que é o enfermeiro do Centro Médico do João de Deus. Então, como vocês jovens já sabem, né? Então vacinar, se não tiver aqui no posto, você pode ir em qualquer outro posto. Exatamente, isso tem uma informação interessante. As vacinas são disponíveis em qualquer unidade básica de saúde. Aqui no posto do Pirapora, que foi próximo aqui dentro do João de Deus também, unidade mista de São Bernardo, então todos os lugares têm as vacinas e a pessoa necessariamente não precisa morar no bairro, qualquer posto pode procurar. Ok, muito obrigado, senhor. Então,